A história da China é uma das mais longas, fascinantes e complexas da humanidade. Com mais de 4.000 anos de registros contínuos, ela atravessa dinastias, guerras, descobertas, invasões e revoluções. Nas férteis margens do Rio Amarelo, considerado o berço da civilização chinesa, nasceram as primeiras comunidades agrícolas que dariam origem a um dos povos mais influentes da história. As enchentes devastadoras do rio marcaram o destino das primeiras gerações, até que surgiu uma figura lendária, Yu, o Grande. Diz a tradição que ele conseguiu controlar as águas com canais e diques, salvando seu povo e recebendo o título de fundador da dinastia Xia, a primeira dinastia da China. Assim começava a longa trilha de um império que moldaria o mundo. Depois da lendária dinastia Xia, vieram os Shang. Conhecidos pelo bronze, escrita primitiva e rituais religiosos, eles foram seguidos pelos Zhou, que introduziram um conceito revolucionário, o mandato do céu. Um governante só poderia permanecer no poder se fosse justo e virtuoso. Se falhasse, perderia o mandato e seria substituído. Essa crença legitimaria dinastias por séculos. Durante o período das primaveras e outonos e dos reinos combatentes, a China se fragmentou em dezenas de estados em guerra. Mas, em meio ao caos, surgiram algumas das maiores mentes da humanidade. Confúcio pregava ética, moralidade e harmonia social. Lao Tzu, o criador do taoísmo, defendia o equilíbrio com a natureza. Sun Tzu, autor de A Arte da Guerra, escreveu ensinamentos militares que até hoje são usados em estratégias de negócios e política. Em 221 a.C., após séculos de batalhas, um governante emergiu vitorioso, Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Ele unificou os reinos, padronizou a escrita, pesos, medidas e até a largura dos eixos das carroças. Iniciou também a construção da Grande Muralha, para proteger o império de invasores nômades. Mas sua tirania também deixou marcas. Ele ordenou a queima de livros e perseguiu filósofos. Ao morrer, foi enterrado em um gigantesco mausoléu, guardado pelo famoso Exército de Terracota, uma das descobertas arqueológicas mais impressionantes da história. Com a queda da dinastia Qin, surgiram os Han, responsáveis por uma das eras mais prósperas da China. Foi nesse período que nasceu a Rota da Seda, conectando a China ao Ocidente. Seda, papel e pólvora circularam pelo mundo, levando o conhecimento chinês a lugares distantes. Foi também nessa época que o confucionismo se consolidou como base da administração e da educação do império. Após séculos de estabilidade, a China enfrentou novas ondas de invasões. No século XIII, os mongóis de Kublai Khan, neto de Gengis Khan, conquistaram a China e fundaram a dinastia Yuan. Apesar da dominação estrangeira, esse período abriu ainda mais as conexões da China com o mundo, recebendo viajantes como Marco Polo. Depois vieram os Ming, que expulsaram os mongóis e restauraram a cultura chinesa. Eles reforçaram a Grande Muralha em sua forma atual e enviaram expedições marítimas grandiosas, lideradas pelo almirante Cheng He, cujas frotas gigantes exploraram o Oceano Índico muito antes das grandes navegações europeias. No século XIX, a China enfrentou um de seus períodos mais difíceis. Potências europeias, especialmente a Inglaterra, a derrotaram nas guerras do ópio, forçando a abertura de portos e a cessão de territórios, como Hong Kong. Esse período ficou conhecido como o Século da Humilhação, marcado também por rebeliões internas sangrentas, como a Rebelião Taiping e pela invasão japonesa. Em 1912, a última dinastia, a Qing, caiu, pondo fim a mais de 2.000 anos de governo imperial. Nascia a República da China, mas o país mergulhou em guerras civis, fragmentações e conflitos externos. Após décadas de luta, em 1949, o líder comunista Mao Tse-tung
proclamou a República Popular da China, iniciando uma nova era. As reformas e revoluções posteriores transformaram o país em uma potência mundial, protagonista do século XXI. A China é um exemplo único de continuidade histórica. Desde os primeiros agricultores do Rio Amarelo até os arranha-céus de Xangai, ela sobreviveu a ascensões e quedas, invasões e renascimentos, sempre encontrando formas de se reinventar. Mais do que a história de um país, é a história de um povo que há mais de 4.000 anos resiste, cria, transforma e influencia o destino do mundo. Uma verdadeira trilha do tempo que ainda está sendo escrita.